Nada, Marne Vou fazer Barcelos. um pequeno comentário depois a respeito. Muito bem, agora sim, ó, tá bem no eu acho, porque tá tudo, eu tô vendo versus fulaninho versus ciclaninho, é o clã Bolsonaro, como chamou tudo o celular é responsável. a Ana, aliás, o clã presidente Bolsonaro, porque tem muita gente reclamando que muitas vezes a gente se comunica e fala no presidente Bolsonaro, chamando o presidente só de Bolsonaro, isso tem chegado muito nas nossas redes sociais. Então, acho que é bom nós corrigirmos e ter o contraponto e realmente chamar o presidente de presidente. Mas Ayrton Ruschel, Presente. Muito bem, estás atento? Muito atento, dona. Então, E a palmatória? Então, continua atento que logo mais eu te chamo. Porque eu quero... pegadinha na largada. Não, porque ele fez uma pegadinha com a Ana aqui antes de começar o programa, que foi justíssimo. Pegou muito mal. Depois vocês vão entender. Mas eu quero começar com um assunto muito sério, que é o assunto do Gustavo Vitorino. Aliás, é um dos destaques do sul.com.br, que trata da situação de um conselheiro tutelar da capital que já está afastado e é acusado, Vitorino, de exploração sexual e tudo mais. Pois é, a denúncia partiu de pais de meninas de 12, 13 anos, uma de 10 inclusive. Essas denúncias chegaram ao conhecimento da polícia, que imediatamente providenciou as investigações, foi aberto um inquérito e as buscas na casa desse conselheiro tutelar já apreenderam computadores e outros documentos de uso pessoal. A denúncia é de que esse conselheiro tutelar estava agenciando encontros amorosos e patrocinando também a distribuição de material pedófilo. O nome do conselheiro tutelar não foi divulgado pela polícia, nem das vítimas, por uma questão ética e também legal, mas a investigação se mostra até agora bastante preocupante, porque o material que foi encontrado na casa desse cidadão dá indícios claros de que sim, ele patrocinava a pedofilia, ele tinha também uma forma de agir na qual vendia encontros de meninas de 11, 12, 13 anos com clientes, além de material fotográfico muito farto que era distribuído e colocado na internet. O delegado disse que não pode, ele não está preso, não consegue fazer flagrante porque ele apaga esses dados, mas que possivelmente... Mas já foram encontrados indícios, Exatamente. No celular dele, já foram encontrados indícios, foram encontradas fotos já, revistas, alguma coisa já vazou. O que nos deixa assustado é que o sujeito é conselheiro tutelar. Está ali na ponta, junto da comunidade. É o que está cuidando das crianças, as crianças carentes que não têm suporte, que precisam ajuda, fazem uso desse cidadão para ter suporte. Agora, é um nojo. Como é que esse cidadão chegou lá? Como é que ele se elegeu? Quem é que votou nele? Quais são as ligações que ele tem? Sabe, é assustador isso. É como tenta imaginar um delegado de polícia que de madrugada é assaltante de banco. É um negócio parecido. É verdade, Vitor. É um negócio inacreditável. Um conselheiro tutelar. Sabe que eu sempre fui da teoria que os políticos deveriam começar como conselheiros tutelares. Por quê? Porque tem essa proximidade com a população. Eles percebem o quanto esse pessoal sofre. Mas é o trampolim, isso, né? talvez... É o trampolim. Isso talvez humanize, mas a gente percebe que não, aquela pessoa que é ruim, não adianta. Então vai se aproximar, vai ser conselheiro tutelar para ter mais possibilidade, até mesmo de aliciamento de meninas que estão numa vulnerabilidade social e que estão mais suscetíveis a isso. O bom é que teve a denúncia de muitas mães e parentes e foi assim que a polícia, e a justiça conseguiram então pegar esse conselheiro. Mas nós falávamos da operação recente que teve Luz da Infância, que foi a 4ª operação dentro de uma mega operação nacional para conter esse tipo de comportamento, e o que chocou é que um médico que era pediatra, ele foi associado justamente a esse tipo de coisa. Então a gente vê que são pessoas que se aproveitam das suas funções ou até escolhem essas funções para ficar mais perto das crianças, porque as crianças são inocentes, às vezes as crianças não entendem o que está acontecendo e têm medo de denunciar, porque é sempre aquela coisa, eu vou contar para o teu pai, eu vou contar para tua mãe, não conta, é uma brincadeira, é assim que funciona. E principalmente a gente fala sobre esse caso que o Vitorino traz, é que ele apagava as conversas. Então justamente se pega esse material de informática, computador, porque por mais que tu exclua, que fique bem claro, isso tem rastros, isso deixa, se um profissional lidar com essa tecnologia, ele vai descobrir. O técnico abre o pacote de dados, ele abre a trilha 0
aberta a trilha zero, ele traz os dados. As pessoas pensam assim, você apagou os dados. Não, você sobrescreveu. Sumiu, você sobrescreveu. Enquanto a gente não está preocupada, né, Vitorino? Porque trocava mensagens, achava que excluído ia estar. Olha, isso vai dar muito pano para Vai dar muito rolo, porque fica lá. E veja você, nós tivemos alguns dias aqui também tratando a matéria de um professor de educação física. Exatamente. Que também, uma menina. Esse foi condenado, esse professor. Onde é que a gente vai parar, hein? É verdade. Ayrton dona Carla, eu queria falar isso, porque eu não sei se nomino isso como o mal do século, ou se tornou um mal do século por estar sendo publicizado e sempre foi assim. Eu temo que a pedofilia, ela não tenha aumentado, ela esteja sendo noticiada, que as crianças estejam sendo estimuladas a dizer. Porque a gente conversa com muitas pessoas já das nossas gerações aqui, e que num momento de descontração confessam ou te contam alguma coisa na intimidade. Então se via que isso sempre existia. Que as crianças não tinham a naturalidade para reclamar ou depor ou fazer como estão fazendo hoje em dia. Mas o mal é tão nefasto, porque faz até o comentário que alguém fez aqui, né? Porque traz a pecha sobre as outras pessoas que têm a bondade dentro de si e vão trabalhar com criança, fica todo mundo sob suspeição, estigmatizado, porque como esses pedófilos asquerosos, eles procuram atividades que envolvam criança, eles acabam contaminando um conceito, né? Sobre as demais pessoas que também trabalham com crianças. A Ana lembrou o pediatra de Novo Hamburgo está preso. Ele está preso, né? Trabalhava pediatra. Médico. Médico. Ele pegava a criança de meses. A criança nasce com um mês, a mãezinha já levou ali. Quer dizer, é um troço inominável. Mas meu medo é esse, dona Carla, que nós não estejamos vivendo uma epidemia. E sim que agora, felizmente, as crianças estão sendo estimuladas a qualquer normalidade contar para os seus pais. Na própria escola já se ensina, sem vergonha. Exatamente, né? Os pais sem ensinam, barreira. Porque antes era uma situação que as crianças não eram alertadas, que algum estranho, ou até mesmo era uma coisa normal, tu vê alguém na rua dando uma bala para uma criança. Hoje não se aceita, hoje até as próprias escolas e instituições de ensino, elas incentivam então que as crianças falem de qualquer comportamento estranho. E até para já trazer a participação aqui de um dos nossos ouvintes, que hoje eu estou responsável pelo WhatsApp, que ele fala: boa noite, infelizmente os pedófilos e estupradores fazem parte do cotidiano e não é viável a pena de morte, uma pena. Já está na hora de termos a prisão perpétua no país, pois não acredito em regeneração. Nesses casos, um grande abraço, Luciano, do bairro Cristal. A medicina também Luciano. não. O Luciano, a medicina também não. A medicina se confessa incapaz de curar pedófilos e estupradores. Não tem cura. Não tem cura. Chicão Tofani, eu vou falar de uma província que gerou um império, o império gerou um país, e o país gerou um sistema jurídico que não tem erro, em Drops. Manchu. A Manchúria é uma região no norte da China, o Mari sabe muito, que originou os imperadores Ming, da dinastia Ming, que o último foi Puyo, que morreu naquele filme maravilhoso, O Último Imperador, era um descendente de Puyo. Os Manchu têm um estigma contra a pedofilia que é interessante. Primeiro, pedófilo é castrado, não a química, ele é castrado fisicamente. Segundo, a família do pedófilo vai ter a sua casa destruída. Por quê? Por que isso? Israel usava isso com os palestinos terroristas, porque o primeiro a saber que o cara é pedófilo é os familiares, e não é entregado para a polícia. Então tem que ser penalizado também. Qual é a maior pena? Uma tombadeira destruir a sua casa. Esse é o sistema Manchu, que é muito justo, que ele pune aquele que tem que ser punido. Agora, o nosso sistema, o pedófilo vai para cadeia, sei lá, se livra, audiência de custódia, essas coisas todas que o Vitorino fala todo dia que tem razão. Depois, a promotoria vai ter que provar que ele era pedófilo. Lá na China é o contrário. O pedófilo tem que provar que ele não é pedófilo. Isso aí que embaralha o acusado e termina ele tendo essa castração. Quando eu falei aqui da casa ser destruída por uma tombadeira, que na Manchúria eu uso muito, Israel, quando era atacado quase todos os dias, de uma forma muito covarde por terrorista, quando Israel descobria um terrorista, além de levar para a cadeia, mandava uma tombadeira, o Serviço Secreto de Israel, executar, né? Virar a casa do cara, porque Israel tem uma filosofia que eu acho legal.
O pai e a mãe do cara sabiam que ele era um bandido, que ele era um terrorista. Por que não entregaram para as autoridades? Mas de um outro lado, Chico, eu tô falando, também tem aquela família que sofre com esse pedófilo. O filho, a filha que sofre com esse pedófilo. Entrega ele logo. Mas não é bem assim, Chico. É claro que as tudo, pessoas... Aí começa o mimimi, termina de ser. Não é mimimi, eu acho que a castração, tu tens razão. Mas não a química. A castração química, no mínimo. Que a já química o próprio suave presidente já tentou dar andamento. O projeto de castração química não andou, sabe por quê? Porque era do Bolsonaro. Aí não andou porque acharam um absurdo. Os direitos humanos, aqui sempre direitos humanos. O Vitorino vai me dar razão. Aí começa a justiça nesse mimimi e eu faço qualquer aposta aqui com qualquer integrante aqui na nossa bancada. O Chicão daqui não é a 5 anos ele tá solto. Chicão, não é justiça, Chicão. É ideologia. É uma mistura. É só você ver quem é que defende bandido, quem é que... Você sabia, a gente tá falando aqui de pedofilia, mas lembra que teve gente usando o microfone e dizendo que a pedofilia era uma doença que precisava ser tratada, que a população tinha que entender que isso é um drama social e que as pessoas não podem ser tratadas com ódio. Ele é sabe, não vamos dizer aqui quem foi, quem é, porque a gente sabe que, né? Mas... Pô, é uma ideologia bem para a esquerda. Né? Tem um momento que o conceito de humanismo tem que ser superado ou tem que ter o seu viés invertido. Porque as pessoas pensam assim, mas o bandido, ele é um ser humano. Tá, e os seres humanos que ele mata nas ruas são o quê? Cachorros? Animais? Marne Barcelos, então, quero te escutar. Só uma coisa, para que você tenha medo que o Marne troque de assunto. Vou trocar. Só para que não... E se falou de 3 assuntos juntos aqui, eu quero separar uma vírgula para que não fique nenhum mal entendido. No Brasil, a pena não vai além do infrator. Situação com a qual eu concordo integralmente. Muito bem. E só rapidamente, porque aqui a Beth está colocando uma... Ela está fazendo uma contribuição muito boa. Não, é a opinião do vagabundo. Não, eu só estou expressando a opinião. Não, deixa o colega expressar a sua opinião e colocar um contraponto. É porque às vezes a matéria é tão forte, o Chicão emite um conceito que é tão forte que eu não contradito, não tem por que discutir a conceito dele, que eu respeito. Ele falou da lei da China. Não, ele falou no que ele acredita. Ele falou no que ele acredita. E aí eu dei uma informação. A nossa Constituição não permite que a lei vá além do infrator. E segundo, não acontece nada, é um absurdo isso aqui. É que a gente discute 4 assuntos e se a gente fica quieto, parece que a gente concorda que se queime a casa. Eu quis deixar claro o meu posicionamento. Não, eu também deixei claro o meu posicionamento. Se queime a casa, não queima, o pai do infrator. Chicão, olha bem, o sujeito é um estuprador, muito bem. O crime não pode passar dele. Mas se ele, por exemplo, alguém esconde porque ele é amigo, essa pessoa responde judicialmente. Sim, lógico. Só que ele cometeu outro crime, ele não é estuprador, ele cometeu um outro crime. Isso. Ele é um concurso para o crime, mas ele não é crime. Ele é criminoso, mas com outro enquadramento. O que o Russo quis dizer é o seguinte: tu comete um crime, tu vai pagar por aquele crime. Tu comete um outro crime. Não, tu vai pagar só por aquele que tu cometeu. Não as pessoas que estão na tua volta vão pagar por aquele crime que tu cometeu. O Marne sabe melhor do que eu e melhor do que todo mundo aqui a cultura japonesa. No Japão, não é bem assim, sabia, Marne? A família é desonrada no Japão. Se tu tem um irmão, um filho que é bandido, tu é desonrado por ser irmão dele. Probidade em primeiro lugar. Advogado, ladrão, cadeia. Os políticos se matam lá. Isso é achismo ou não é achismo? Se matam de vergonha. Não é do achismo que eu quero falar. Eu quero falar da importância do dia de hoje em função de um cidadão que de herói vira traidor. Eu falo do Marechal Philippe Pétain. Philippe Pétain foi um herói da Primeira Guerra Mundial, tanto é que foi Marechal de França, né? Com todos aqueles galões, com todo aquele poder. Herói da Batalha de Verdun, herói de outras batalhas, da Batalha do Marne, que é a mais famosa essa batalha. Que é a batalha boa. É uma grande batalha. Mais famosa batalha da Primeira Guerra Mundial. Termina o Tratado de Versalhes, a Alemanha de joelhos, etc. Passa-se o tempo. A Alemanha ressurge das cinzas como o Fênix. E em 1940, no mês de junho, em 30 dias apenas, as divisões Panzer, comandadas pelo general Heinz Guderian, aniquila com a França. Chega a Paris e toma conta de Paris. O governo de Paul Renault vai embora, todos vão embora. O presidente, que seria presidente depois, o coronel Charles de Gaulle, que depois seria general de Gaulle, vai fazer a resistência a partir de Londres. Pétain é chamado pelas forças nazistas e propõe a ele, como herói, amado pelo povo francês,
que ele seja o primeiro-ministro de uma república chamada República de Vichy. E por que Vichy? Vichy é a localidade onde foi instalada esta república. Exigências dos alemães. Primeira exigência, entregar todos os judeus que estavam vivendo na França. Primeira exigência. E o que mais dói é que a população francesa apontava, ali mora um judeu, ali mora um judeu. É uma das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida. Bom, qual é o lema da França? Liberdade, igualdade e fraternidade. Foi mudado o lema. Aliás, não me é estranho isso aqui. Trabalho, pátria e família. Olha. Trabalho, pátria e família era o lema que os nazistas impuseram para que o Pétain, que era o herói francês, disseminasse na França ocupada. 3/5 da França ocupada. Trabalho, pátria e família. E te lembra do quê? E liberdade, liberté, fraternité, isso tiraram fora. E perirê. Tiraram fora. Bom, o tempo passa. 1941 chega, 42 chega, a Alemanha começa a fracassar. Stalingrado, Volgogrado e outros locais, o exército nazista fracassa o Afrika Korps, com o general Rommel, Marechal Rommel após, também fracassa, e começa isso na África, e as forças começam a ficar reduzidas, e a Alemanha começa a perder a guerra. Em 1944, no dia 6 de junho, com a invasão à Normandia, os nazistas são obrigados a entregar Paris. As forças voltam a Paris, de Gaulle é festejado, etc. O que acontece com o Marechal Pétain, herói da Primeira Guerra? Chama-se aleivosia, traição. Ele é imediatamente preso, apedrejado, cuspiram na cara dele. Ele que era um herói. E que era um herói há 2 anos atrás, porque ele era o queridinho da nação. É preso, condenado à morte por alta traição à França. Um homem que concorda com tudo isso, concorda com entregar todos os judeus que viviam na França, entregar tudo aquilo que a França possuía, que é o orgulho francês, um país como a França que, na época, tinha mais poder bélico que a própria Alemanha. É impressionante o fracasso da França, por isso que o Churchill tinha raiva dos franceses. Esse Paul Reynaud, que era o primeiro-ministro, é um indivíduo asqueroso, sinceramente. O que acontece? Charles de Gaulle chama o Marechal Pétain e diz o seguinte: o senhor vai passar, não será mais fuzilado, o senhor vai passar toda a sua vida na cadeia, prisão perpétua. Ele morreu em 1951 numa cadeia francesa. Quantos de anos? Herói há 80, quase 90 anos. Durou bastante. Um herói francês da Primeira Guerra Mundial 45, morre 51, na cadeia. Então, digo a vocês que aquele que é herói hoje pode ser amanhã um bandido e vice-versa. E a ironia é que a comunidade judaica na Europa, a maior delas é justamente na França. Né? É por isso que eles estavam querendo ir embora de lá. Exatamente. Aqui no atualidades@pampa.com.br já temos manifestações dos nossos telespectadores. A Denise Goulart dá uma opinião sobre os conselheiros tutelares. Boa noite, amigos da bancada. Desde o início da implantação da atividade referente aos conselheiros tutelares, tive ressalvas à mesma, por ser um cargo eletivo, embora com existência de critérios e pré-requisitos, os quais são exigidos. Porém, me parece mais um cargo político a ser preenchido e custeado pela sociedade. Considero que os assistentes sociais poderiam desempenhar essa atividade, embora não seja garantia de libação, eficiência, eficácia, enfim. Saudações, Denise de Bagé. Eu achei bem interessante a manifestação dela. Aqui a Lídice Fonseca gosta muito do nosso programa, tá achando ele calmo, as pessoas falando cada uma no seu tempo e tudo mais. E ela disse que adorou a manchete da Aninha dizendo: adorei o clã Bolsonaro. O que nos espera? Creia, estou com medo do que pode vir pela frente. Só Deus na causa. Abraços, Lídice Fonseca. Essa história de conselheiro tutelar, eu sou contra, já vou deixar bem claro que eu sou contra, esse sistema é errado. Para mim é cabidão para o sujeito tentar ser vereador, enfim. Mas eu vou contar para vocês um caso que eu tomei conhecimento, um absurdo. Uma pessoa fez uma denúncia anônima por telefone e uma mãe foi intimada
foi intimada a apresentar os seus filhos e recebeu a visita do Conselho Tutelar em casa. O Conselho Tutelar foi na casa dela, entrou dentro de casa, bisbilhotou, conversou com as pessoas do condomínio, fez as crianças mostrarem braços, pernas e barrigas para ver se tinha marca. E essa mãe chorando, porque era uma mãe diligente, cuidadosa. As crianças e a mãe se sujeitaram a uma humilhação absoluta. Ai, que horror. Sim. Aí o conselheiro tutelar disse para ela, a conselheira tutelar que fez a perícia, disse para ela, não, tá tudo bem, foi a denúncia. Aí ela disse, eu quero saber de quem foi a denúncia. Não pode saber, é anônimo. E aí não teve acesso. Aí sabe o que acontece? Isso. Qualquer idiota hoje pode ir num telefone Isso mesmo, e sobre Ele deveria responder. sobre o manto. Pois é, porque essa mãe quer saber quem é que fez Com isso para certeza. ela. Mas ao mesmo Se tempo, foi se a pessoa é identificada, pode ficar com medo também. Aquela pessoa que é de boa fé e que quer denunciar um crime. Sim, mas o problema todo é o seguinte, você para denunciar o crime, você tem que ter no mínimo evidências. Não existia evidência nenhuma. Mas então o rapaz pode denunciar porque eu sou boa pinta, ele fez? Não. Eu tô falando com você. Não, uma coisa bem séria. Mas é sério isso também. Quer dizer, se você vê a criança machucada, uma criança apanhando, tudo bem. Mas você fazer isso por vingança, o conselho tutelar fez a perícia, verificou que não aconteceu, olha, tá aqui, foi esse telefone aqui que ligou, a senhora pode procurar os seus direitos. Quer dizer, porque você não pode também humilhar uma pessoa. Agora imagina esse conselheiro tutelar que tá metido nessa encrenca. Imagina o que esse cara é capaz de fazer num lar, com uma mãe que tem 2 meninas, 2 filhas. Sujeito, olha, vou acabar com a sua vida. Isso. Eu vou... Não tem boa. Vou montar uma denúncia aqui e vou fazer um relatório, vou tirar suas filhas de casa, Só que esses conselheiros possam ser denunciados por não ter uma abordagem técnica correta. A gente fala que uma coisa é tu chegar depois de uma denúncia, investigar com tranquilidade, com calma. Não chegar invadindo a casa de alguém, revirando as coisas. Tem que também ter uma fonte de denúncia do outro lado. Certeza, fazer as crianças... Não, e a criança nem entende o que está acontecendo. Não, a criança, uma menina pré-adolescente, a menina chorava de vergonha. Ai, coitada. Porque a moça lá... E a moça foi educada, foi gentil. Vou deixar bem claro que a moça, a perita que fez, não sei se é assistente social, se é só conselheira tutelar, mas eu digo o seguinte, não se pode dar esse poder e esse manto de invisibilidade para que uma pessoa qualquer pegue um telefone no meio da rua, um orelhão desse, olha, uma denúncia dessa. Aí você tem um lar devassado, as crianças têm sua vida devassada, uma mãe tem sua vida arrasada, porque isso dura 2, 3 dias, uma semana, por alguém que resolveu fazer uma brincadeira ou uma vingança pessoal. Roberta Coutro, conta um pouquinho hoje sobre a Bolsa Na verdade, assim, Carla, eu vou pedir licença, porque os assuntos que eu trago da minha manchete são realmente muito ruins, mas eu tenho um outro assunto. Vamos começar com algo mais suave. Quando o assunto é muito difícil, a gente começa por um assunto positivo. Eu achei muito curioso, se vocês me permitem mudar um pouquinho, a pesquisa do Cindy Lojas Porto Alegre a respeito do Dia das Mães. Sempre se faz a expectativa do que o mercado pretende, enfim, ter de lucro, em razão de que se trata de uma dos momentos mais importantes do nosso comércio. Pois agora, no dia 12 de maio, revelou uma tendência bastante curiosa esse ano. As sogras, vejam bem, as sogras subiram para terceiro lugar no ranking das pessoas que mais serão presenteadas. Em primeiro lugar, evidentemente, as mães. Em segundo, as companheiras. Mas as sogras ficaram em terceiro e ultrapassaram as filhas e a curiosa opção si mesmas, que é o tal do autopresente. Tem gente que não tem filho, não tem mãe, enfim, se autopresenteia. Tem isso. No ano passado, elas tinham 8% das intenções de compra. Esse ano subiu para 13,6%. E o que é interessante? Que a pesquisa não revela qual é o que, afinal de contas,
os genros, as noras pretendem comprar para essas sogras. Isso a pesquisa não revelou. Então, eu quero saber da bancada, quem tem sogra, se já está pensando em oferecer um presente para a sogra, enfim. Eu, no caso, que sou mãe, eu quero ganhar. Claro. Eu tive 4 Sou mãe sogras, de 3, né? eu acho que eu tô quase me auto-presenteando. Qualquer caso, eu me auto-presentei. Você é ogra, né? É. Você é ogra. Sabe, cara, eu dou a receita para não ter briga. Eu tive 4 sogras na minha vida. Ah, é? Que eu tive 3 casamentos E sogra no é pra noivado. sempre, sabia? Mas eu sempre eu me envolvia com a sogra Quem é a assim. sogra? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. E aí, seu Chicão, o que você Seu vai fazer? Seu Chicão, não sei, eu não imagino. porque eu tratava com uma coisa muito fidalga. Eu não o dava senhor é um abertura. fidalgo, o senhor é um Eu não dava abertura, não me envolvia, não visitava a sogra. Era assim, a melhor coisa que tem. Fora que da a sogra operação. só rola rolo. Entende? Só rola Só rola rolo. Se essa é envolve na muito tua bom. história, vai dizer pra mulher, tu poderia ter um cara melhor que ele, Ela vai dizer bababá. sempre. Sempre. Tá, mas o que isso tem a ver em ganhar presente? Eu não dava presente pra sogra. Ah, tu não dá? Eu dava na televisão. Não, ele porque eu faço só televisão há muitos dava anos. oi, boa noite, bom dia, nada mais. E nem o Vitorino. Agora, Ayrton Russo, eu tenho certeza que você Pois não. vai falar da sua manchete quando eu pedir a manchete. Vou falar. Eu falarei Mas eu agora. fiquei muito feliz que a doutora Roberta me vingou. Porque a senhora viu me deu só? um drible no início do programa e ela agora lhe deu um drible Não, também. mas eu não quis te vingar. Mas então fiquei muito Viu? obrigado. Não foi por- intencional. Não foi intencional. Doeu meu rim aqui. É o segundo. É o segundo. Eu quero Bem dizer que no feito, esse foi futebol, merecido. no gol contra também vale. O jogo tá 1-1, mesmo que a senhora não queira. Mas eu vou à minha manchete. A minha manchete Até o final é que está do estabelecido. programa tem muito tempo. tem. Ó, ameaças. Está estabelecido. Me senti oprimido. Um pouco ameaçado. Seu Mário, depois É analisa, bullying. seu Mário. Pois não. Depois analisa a Com minha todo situação, prazer, seu Mário. O VAR tem vários. Mas dona Carla, desde que saiu ontem a decisão, e nós já noticiamos aqui, a redução da decisão do TRF4 para a condenação do ex-presidente Lula para 8 anos, se começou a fazer projeções de que 1/6 da pena daria 17, 16 meses, 18, não saiu o cálculo oficial, mas que ele poderia ser em 4, 5 meses. A partir daí, imediatamente se fez o link com a segunda condenação que o ex-presidente já recebeu em primeira instância. Ele foi condenado pelo sítio de Atibaia em 12 anos e 11 meses. No crime é um pouquinho diferente do cível, dona Carla. O advogado, quando vem a sentença, tranquei aqui, mas saiu dona Carla certinho. Dona Magda, um abraço. Tava só esperando. Dona Magda, um beijo aí. Ela tá na nossa audiência, mano. Tá na audiência qualificadíssima. Ela tá no Como assim? aeroporto. No Facebook. no Facebook. Não, ela que tá no legal, aeroporto beijo. em Caraguatatuba. Que ela foi pela Avianca. Então daqui ela foi Porto Alegre, Viamão Osório, aí Osório Navegantes. Não, a Avianca agora são só 4 aeroportos que vão atender. Viu? Parou o teu comentário no meio, pronto. Retoma, por favor. Voltando então, mais um beijo para dona Magda, foi. Mas dona Carla, dando sequência. Muito bem. No crime é diferente, as condenações criminais do cível são diferentes. Então, quando saiu a condenação lá em fevereiro, do sítio de Atibaia, a defesa vai e faz uma simples petição ao juiz, diz assim: não concordo com a decisão ou vou recorrer dessa decisão. Os autos são juntados e remetidos para a instância superior. E lá a instância superior segue então um ritual. Ela recebe isso aí, é nomeado um relator, ele intimará. E agora começa, então, o que efetivamente vai acontecer e não aconteceu. Ele vai receber esses autos, intimará a defesa do ex-presidente para que ele apresente as suas razões de recurso. Recebidas essas razões de recurso, então, ele remete ao Ministério Público para que se manifeste, vem a ele vota, vai ao revisor e, então, é colocado em julgamento. Por que eu dei esse rito? Porque agora é exatamente a minha manchete. Nós temos 4 ou 5 meses para a soltura do ex-presidente, num cálculo que se faz por cima, e quando da tramitação do primeiro recurso do presidente, ele levou em média 6 meses. Portanto, se repetir o prazo de julgamento entre primeira e segunda instância no primeiro processo, eles estarão, dona Carla, chegando praticamente juntos. Então, nós vamos acompanhar essas fases fazendo previsões, as datas são noticiadas, né? Nós poderemos acompanhar aí em breve fazendo essa previsão de quem chegará primeiro, a soltura do ex-presidente Lula ou
o julgamento do seu segundo processo. Por quê? Porque se sair a segunda condenação em segunda instância, as penas são somadas e 1/6 desta soma... Ele não tem progressão. Aí não terá progressão, agora ela irá bem para frente. Na questão do achismo, como diz Marne Barcelos, o que vence? Eu acho que não vencer, em condições normais, conhecendo o judiciário brasileiro, dificilmente conseguiriam ser cumpridos todos esses prazos, a menos que se dedicassem a fazê-lo. Então o ex-presidente Lula sai, pelos prazos normais, se confirmado de que ele sai em 4 a 5 meses, chegaria antes do julgamento em segunda instância. Muito bem, Marne Barcelos. Bom, voltando a falar sobre o achismo, esse é o país do eu acho isso, eu acho aquilo. Hoje eu fui, trocando de assunto, fui acusado de reacionário na rua. Me lembrei do Vitorino. Mas como? Me lembrei do Vitorino. Eu repudio quem fez isso, viu? Eu repudio. Quando eu falo de Marx, eu sou comunista. Eu falo de outra coisa, eu sou nazista. Eu sou tudo, né? Agora eu vou virar antifrancesa agora também, porque falei do Marechal Petain. Então as pessoas falam, mas eu não dou bola pra isso. E sem falar em exibido, outras coisas. Como? E sem falar em exibido, outras coisas que dá pra dizer também. Exibido, Marne Barcelos. O alemão tem uma palavrinha chamada Spiegel. Significa espelho. O senhor se olhou no espelho. Mas hoje tá assim uma guerra própria. Mas isso é carinho. É guerra. Carinho. Bom, então sobre o achismo. Então as pessoas, todo mundo que eu falo, eu ligo a televisão, aí estou vendo televisão, vejo televisão, ouço rádio e tal. E aí, doutor fulano de tal. Bom, mas eu acho que realmente, eu não entendo mesmo, semântica, orgasmo jurídico, aquelas coisas todas e tal, etc. Então vai passando de um para outro. E político, então, é impressionante o achismo, né? Hoje eu ouvi um político dizendo o seguinte, vocês agora que votaram no Bolsonaro estão vendo em quem vocês votaram e tal, mas o homem não conseguiu nem sentar na cadeira ainda, com toda essa guerra que está sendo criada em torno dele. Então as pessoas têm que chegar à conclusão de que quando você vai dar uma opinião, emitir uma opinião, essa palavra eu acho não existe. Ou você dá uma opinião embasada... Eu penso. Eu penso o quê? Eu penso o quê? Eu acho não significa nada. Acho você pode mudar, eu penso o quê? Eu estudei isso, ouvi. Eu tenho aqui a pesquisa, 2 mais 2 são 4. Saiu a pesquisa do Ibope hoje. Bolsonaro 35% de aprovação, com espirro e com tudo. Então, em realidade, a república do achismo. Um país não pode sobreviver assim. Um país como os Estados Unidos, falamos da França, falamos de Israel, falamos da Alemanha. Tem uma coisa, Marne, que me irrita ainda mais. Por que o senhor forçou a voz? Não, é que eu estava virando de cabeça assim. Não é necessariamente. O achismo é horrível, mas tem uma coisa que consegue ser pior que o achismo, que os especialistas. Aqueles que sabem tudo. Sabe? Então é especialista. Pós-graduação na Universidade de risco. Não, como é que é? Avaliador de risco. Especialista em crises. E os economistas? Mas eu gosto dessa turma. A turma da Roberta. Não, mas o Marne não acabou. Acabou? Concluíste? O Marne está de dono da palavra, agora só o Marne fala. Mas da palavra é ótimo. Pode deixar que eu coordeno os trabalhos. Agora está com inveja. Eu queria me resignar, que a palavra... Quando deixarem 13 minutos. O Marne falou 1 minuto em droga. Quando deixarem eu falar, eu vou fazer 2 homenagens. Ao meu ídolo Nietzsche. E depois, o instrumento musical que canta Barbra Streisand, que hoje está de aniversário, completando 76 anos. Mas agora não. A Rita Zanini aqui no atualidades@pampa.com.br. Estou gostando dessa nova direção. Não, é .com.br, agora até me conto. É atualidades@pampa.com.br. Atualidades@pampa.com.br. A Rita Zanini diz o seguinte: boa noite, pessoal. Sou uma sogra mega legal, amo minha nora e faço tudo por ela. Mereço presente, sim. Beijos a todos. Rita, olha só. A Rita tá mandando um recado pra nora. É verdade. Ele tá assim, nervoso, porque tá louco. Os que tem reclamando e eu louco pra arranjar uma sogra. Gente, sacanagem. Vai arranjar uma sogra. Trabalho como meta, né, doutora Roberta? Sabe quando que ele vai arranjar uma sogra? Tô jogando pro segundo semestre.
semestre. Sogra é importante. Doutora Roberta, estou jogando como meta para o segundo semestre. Ele quer uma sogra viúva para levar à noite. Ruschel vai conseguir a sogra amanhã no lançamento do livro de Chicão Tofani. Que é isso? Mostra em primeira mão, Chicão. Tu tá aí já com o livro? Aqui mostrar a capa do livro. Essa capa do livro. Pô, mas o que é? Vamos aplaudir, Chicão Tofani. A bancada colabora pra ela. Aqui. Cadê a foto peladão? Não, peladão tá lá dentro. Tá dentro. Ele tá fechado. Mas um detalhe importante, que aqui está um pouco da história da televisão do Rio Grande do Sul, que passa para o Dr. Otávio Gadré. Sabe por quê? Quando eu fiquei 10 anos na Bandeirantes fazendo o Miss TV, e o Vitorino se lembra, programa de modelos e tudo, terminou o projeto Bandeirantes e eu vim falar com o Dr. Otávio. Marquei uma hora, ele disse assim para mim, vem cá, tu tem condições de ser um tipo de um Amaury Júnior aqui, botar gravata? Eu odiava botar gravata. Aí eu botei gravata, comprei um Ômega, que era um carro de velho, arrumei uma namorada, um Ômega. Mas era o carro era o top. Para fazer o estilo Amaury caretão, porque eu tinha uma fama de playboy, pegador, papai. O doutor Otávio queria um cara mais sério. E aí começou o primeiro programa na madrugada a fazer o que o Amaury Júnior faz até hoje. E, cara, aconteceu uma coisa interessante na Pampa. A Pampa levou os outros canais de televisão a assistir televisão às 2 da manhã, porque ninguém assistia televisão às 2 da manhã. Todo mundo fechava. E a Pampa foi a primeira a ir comigo, sabe? Então isso aqui vai estar inscrito e amanhã nós vamos ver uma festa muito legal. A Cristina Gadré me ligou dizendo, tô contigo, Chicão, amanhã estamos lá te prestigiando. Que bacana ouvir disso, porque eu fiz da Pampa a minha família, entende? Porque eu perdi meus pais cedo e fiquei sozinho no mundo, né? Eu sou um guerreiro, porque eu sou descendente dos troianos. Enfrentei a guerra sozinho. Sobrevivente. Eu agradeço muito a família Gadré de ter me dado essa oportunidade e hoje poder lançar um livro muito legal, entende, do qual eu dedico ao Otávio Gadré e à sua família. Qualquer pessoa, qualquer telespectador que estiver com vontade, pode amanhã a partir de que horário? Depois do Atualidades das 19h30 abre a festa. Depois vai chegar o Vitorino que vai cantar, tocar, Ruschel. Só o Vitorino que Não me deixa nervoso, Chicão. Mas é assim, ele lhe ofende do jeito que ele ofendeu. Mas eu tenho muito fair play. Eu sou descendente dos troianos. Ele precisa que ele toque amanhã na sua guitarra. E acontece o seguinte, isso que a Carla falou é muito importante. É descendente dos italianos. É uma coisa muito importante. Eu, como sempre, fui um cara democrata. Eu nunca fui um cara radical. Sou um democrata total. A festa é aberta para todo mundo. Comprou um livro, entrou na festa e curte até às 4 da manhã. DJs, banda. Vai ter DJs? Vai ter vários DJs. O WS vai estar lá, o DJ, que é um grande DJ, te conhece, gosta muito da tua família, do teu pessoal que é músico também, e o DJ residente da festa, da casa do Nova York. Então, você paga o que bebe, uma consumação não existe, aquela consumação fixa, e não tem venda de camarote, nada, entrou. E o casal tem que comprar 2 livros. Tem pelo seguinte, sabe por quê? Porque essa história do carro... Tem que levar para casa 2 livros. O livro é uma unidade individual. O cara comprou para entrar. Quando a mulher... Veja só. Não, mas eu fiz essa redundância para perguntar. Quando tu for com uma namorada numa festa, em qualquer casa noturna em Porto Alegre, a mulher paga a entrada. Eu falo que é quase, a gente tem que se sentir agraciado, porque em qualquer hoje festa noturna tu não paga menos que 60, 70 reais para entrar. Então o livro, ainda, né? na realidade, é quase um benefício de quem tá na Ana, tu vais pagar um livro e ganhar uma festa de graça. E assistir pessoas bacanas, esse é o raciocínio. Gente legal. Esse é o raciocínio. Outra coisa que eu acho muito importante, o único livro, o primeiro do Brasil, que você pega o teu celular, aponta para ele, entra num QR Code e ele te leva pro teu YouTube todas as músicas que passaram durante esses 30 anos. Que isso? Mas o que é um medley feito pelo WS, que é um DJ de boa categoria, né? Agora, voltando então ao pronunciamento do presidente, que agradeceu o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, pela agilidade e tudo mais, e também na criação dessa comissão especial, que agora sim vai analisar o mérito da reforma da Previdência. Vamos comentar, então, abro a bancada para comentar a votação de ontem na CCJ e também a instalação dessa próxima comissão. O Vitorino viu tudo pelos sinais ali. O pau comeu. Olha aí. O pau comeu ontem. O pior é que eu vou conferir. E não foram sinais, né? Não, mas o que ele falou ali foi a nova Previdência. Que barra. O que é isso?
Tu não pode deixar, dona Carla. Não, eu deixo, ora. Ele é maior de idade. Ele tá que nem o Carlos Bolsonaro. O próprio presidente disse que o filho responde pelas suas palavras. É a mesma coisa. O Sérgio tá de olho. Quem sou eu? Não sou nem mãe dele. Não, eu já disse, eu sou favorável à reforma da Previdência, mas não nessa forma que está aí. O cálculo tem que ser revisto. Mas a discussão era exclusivamente: é constitucional? É legal a proposta? Sim ou não? Acabou a discussão. Isso. Aí estavam discutindo mérito. E uma semana. Levantando questões de mérito, levantando questões de... Cala a boca. Isso vai ser lá na comissão especial que vai avaliar a reforma da Previdência. Aí agora se vai se discutir. Então, passou com relativa facilidade. Eu acho que passa no a segunda votação também com relativa facilidade. Vai passar também com relativa facilidade. Mas o que o Rodrigo Maia falou ontem, eu não gostei. Ele disse, olha, o governo tem maioria na comissão, mas ele não tem maioria no plenário. E precisa trabalhar. Eu acho que a maioria no plenário o governo vai ter que obter na comissão especial que vai avaliar a reforma da Previdência. Então, assim, tiraram umas jabuticabas que estavam lá, que não estavam previstas, vai passar na Comissão de Constituição e Justiça. Lá onde vai se discutir mérito é que vai ser um barraco. Se vocês acham que viram bagunça até agora na Comissão de Constituição e Justiça, vocês vão ver agora que vocês vão ver o que é arruaça. Porque vai ter grupos de pressão, segmentos da máquina pública, segmentos profissionais, vai ter uma briga, vai ter uma pauleira lá que vai ser um horror. Então, eu acho que nessa comissão especial o governo vai ter bem mais dificuldade, mas no plenário é que eu acho que o bicho vai pegar. Sabe que hoje pela manhã o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o presidente Bolsonaro precisa se envolver mais, precisa entrar em campo. E o Onyx Lorenzoni veio então a público e disse que o presidente vai entrar na hora certa, que tem hora para isso, que ele não joga preliminar, que ele vai entrar na hora da decisão. Ayrton Rucho. Dona Carla, surpreendeu algumas coisas. Primeiro, que se tenha discutido, o Vitor tinha dito que a questão era só constitucionalidade, nós imaginávamos isso, mas o Centrão, ele negociou um acordo e mexeu com quatro matérias ali dentro que eles excluíram. Então, eles não discutiram a constitucionalidade, mas excluíram a matéria. Elas jabuticaba que servem. Mas aí é que tá. Desculpa te interromper, mas veja só, um dos pontos que eles eliminaram, porque a grande questão é o seguinte, eles querem, da reforma da Previdência, aumentar o tempo de contribuição. Se nós já temos um grande número de desempregados, como manter uma pessoa trabalhando após os 60 anos? Vamos falar a verdade. Vem uma pessoa de 20, vem uma pessoa de 60 anos buscando uma vaga que ambos podem fazer, o cálculo do empresário é sempre contratar o de 20. E como é que tu vai fazer? Mas Roberta, isso não é constitucionalidade, não, Roberta, ok. Isso é o mérito. Essa discussão vai ser na outra comissão. Mas essa discussão agora, Gustavo, já nem vai mais existir. Porque essa ideia que foi excluído. Desculpa, quem é contra quem é contra o governo, né? A oposição, esses 18 que votaram, eles bateram na tecla do seguinte, que isso iria tirar direitos do trabalhador, que ia eliminar. E, no entanto, o que se queria? Justamente fazer com que o empresário, na hora de contratar, pensasse, puxa, mas se eu vou contratar um aposentado, eu não vou pagar o FGTS, os 40%, é mais interessante, fora tudo o que ele vai trazer de benefícios, porque se trata de uma pessoa com muita vivência e experiência. Eu vou manter esse pessoal, eu vou contratar. Era um jeito do governo fazer com que essas pessoas que estão excluídas e que muitas às vezes estão trabalhando em Uber, fazendo bicos, trabalhos informais para colaborar, né? Era um atrativo. Era um atrativo para ter sua carteira assinada, para contribuir. E isso não vai existir. Eu vou seguir. São 4 matérias. Não, lógico. Essas 4 matérias, como foram excluídas, eu não vou abrir um debate para elas, porque nós vamos estar discutindo que já foi encerrado. É porque essa matéria é de cunho estritamente trabalhista, não é previdenciário. Exatamente, é a jabuticaba. A jabuticaba, então eles tiraram porque não pertencia. Vamos para o nosso telespectador não se perder, então. Nós estávamos lá discutindo a constitucionalidade do projeto ou não, e dentro dele surgiu uma discussão de excluir 4 matérias, a Roberta abordou uma delas, mas as matérias foram excluídas, elas nem não voltarão a ser debatidas. Então agora vai para a comissão especial, e é isso que a gente agora tem que começar a se familiarizar, porque é um novo mundo. Tá? Essa sessão ela é criada a partir da primeira sessão, o Rodrigo Maia abre a sessão, lê uma ata,
lê uma ata, indica o número de participantes e abre um prazo para que, então, as lideranças de governo formem seus integrantes. E teremos, então, essa comissão. Essa comissão tem 40 sessões para chegar ao seu desiderato. Em 40 sessões, eles têm que brigar, se xingarem, fazer o que quiserem e chegar à comissão. E até de 1 a 10, eles têm para fazerem emendas. Talvez aí, então, voltar matérias que sejam correlatas. Se eles acharem que as matérias excluídas são correlatas a alguma que passou, eles podem tentar reincluir. Mas eles terão 10 sessões para reincluir essas matérias. E a partir dali, dos 11 até os 40, eles farão, então. E sairá um relatório que vai à votação. Muito bem, Ana, vamos falar do clã Bolsonaro versus o Mourão. Porque essa novela está ganhando novos capítulos, né? Porque a gente vai falou... acabar mal. A gente estava falando do clã Bolsonaro, porque dessa vez não foi o presidente Jair Bolsonaro que se manifestou através de suas redes sociais, postando, excluindo as coisas, mas na realidade foi o seu filho que também foi associado àquela postagem no canal oficial do Jair Bolsonaro, do presidente, a respeito do Olavo de Carvalho criticando o Exército. Agora o Carlos veio novamente ao seu Twitter criticar o Mourão, compartilhando uma série de matérias que fala a respeito que ele está querendo tomar a frente do governo. Até um dos pontos que foi ressaltados pelo Carlos Bolsonaro foi o momento em que o Mourão relacionou o Jair Bolsonaro, após a facada, que ele estava sendo uma vítima. Ele estava valendo da vitimização para então ganhar um respaldo. Ele falava que isso não poderia acontecer. Então, justamente é direta a crítica do Carlos Bolsonaro, e até foi cobrado do Mourão alguma coisa, que ele falasse a respeito, o que aconteceu, o que está acontecendo nos bastidores do governo. O Mourão falou que não ia se manifestar sobre o assunto, porque ele falou que a mãe dele já ensinava: quando um não quer, dois não brigam, e quis colocar um ponto final nessa história. E, aliás, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, veio também a público, através do seu porta-voz oficial, falar sobre o caso e disse que o caso estava encerrado. Mas ele declarou que o Carlos Bolsonaro é sangue do meu sangue, esteve sempre ao meu lado, ele não poderia, então, virar as costas para o próprio filho, e as Forças Armadas e o Exército criticaram esse posicionamento, porque ele não foi claro dizendo: o Carlos Bolsonaro tem uma opinião, eu sou contrário a essa opinião, mas eu tenho que respeitar, porque afinal é meu filho, porque tudo está associado, porque os outros filhos também do presidente Jair Bolsonaro, eles começaram a curtir essas publicações do Carlos Bolsonaro, e também os influenciadores de direita que apoiam o Bolsonaro começaram a postar várias coisas e eles começaram a curtir. Então isso, para os políticos e para até a articulação política nesse momento, é essencial, porque eles estão falando: se em 4 meses o presidente e o vice já estão se estranhando, o que dirá daqui a pouco até o final do mandato? Porque vamos lembrar, o Mourão foi convidado para palestrar nos Estados Unidos em diversas convenções para falar do governo e foi sempre associado como a pessoa mais coerente nas suas declarações, e parece que virou feira das vaidades para o Marne, que gosta de literatura, virou as feiras da vaidade, porque ninguém pisou no calo do Jair Bolsonaro, porque o Mourão está ganhando a frente como a pessoa mais equilibrada desse governo. E com essa confusão... A gente previa, né? A gente vai ter, de um lado, os conservadores, no mesmo governo, do outro lado, os militares. Assim, em cima disso que a Ana noticiou, eu vou dizer o seguinte: o Mourão está muito soltinho. Ele está soltinho, sim. Ele está montando uma basezinha política para ele. Ele não apoia o Bolsonaro abertamente nas posições. Olha, eu sou o primeiro a bater nos filhos do Bolsonaro, aqui mandar calar a boca. Mas esse garoto lá, tá bom, tá sendo insolente, tá bom. Mas ele tem uma pontinha de razão. O Mourão tá bem soltinho. Ele não está fechando absolutamente com as decisões. Opinião dele. Aí sai em defesa do Jean Willis, que o Jean Willis, que ele ficaria no Brasil. Assim, tá bom, o Mourão tem a opinião dele, mas ele tem que entender que ele é o vice-presidente, ele tem um compromisso com um projeto de governo. Um projeto. Que tem um chefe. Que tem um chefe. Se houver um deslize, muito bem. Se entra na sala, fecha a porta, vamos conversar, eu e você, presidente e vice. Olha, eu não concordo com isso, eu acho isso errado, coisa e tal. Mas o jeito que o Mourão está fazendo, e o Mourão está querendo vender uma imagem de conciliador, de negociador, de intelectual, que ele não é. Eu gostaria muito de saber... Vamos lembrar que o Mourão foi afastado pela Dilma, porque estava dando entrevista ainda dentro da caserna, dizendo que não sei o que bandido tinha que prender, que não sei o que papapá. Eu gostaria de saber a opinião do general Heleno, que eu acho uma pessoa realmente centrada. Eu gostaria de saber o que ele pensa a respeito disso. Não falou, né? Mas nesse caso, eu só gostaria, porque eu acredito que ele nem vá se manifestar a esse respeito. De história? Claro.
O vice-presidente, em qualquer país do planeta, o Vitorino não deixa de ter razão. Qual é a função dele? Não é opinar sobre o que diz o presidente e nem opinar o que ele acha. Isso aí é uma nova moda que o Mourão está criando. Sou fã do Mourão, acho legal, mas eu acho que o vice-presidente, no mundo todo, o vice-presidente americano, ninguém sabe quem é. O vice-presidente é para substituir o presidente em ações protocolares. Mas eu acho que vai viajar, vai visitar tal embaixada, vai para tal país. Agora, o Mourão está fazendo uma coisa mais executiva, até, eu acho. Ele está alimentando os jornalistas. O Mourão está alimentando a oposição. Exatamente. Só para a gente contextualizar, eu acho que vale a ressalva, porque a gente vem de um processo de impeachment, onde as pessoas realmente não sabiam quem era o vice. Isso. Só que como o Temer assume, agora todo mundo quer saber o que o vice pensa. Mas não é correto isso. Mas por mais que seja, e eu falo assim, a questão da falta de comunicação, de articulação política, não é só na questão de negociar cargos ou até projetos, é na questão também de o governo ter uma consistência na comunicação, porque quantas vezes o Mourão ficou sabendo através dos jornalistas das manifestações do Jair Bolsonaro e ficou na saia justa, porque a gente vai lembrar o respeito do vídeo que foi compartilhado pelo WhatsApp oficial do Planalto defendendo a ditadura, ele fala, o presidente que mandou, mas o presidente falou que não foi ele. Daí o Mourão fica assim, como é que... Então, essa falta de articulação até interna de comunicação está tendo esse reflexo objetivo, que parece que ninguém sabe do que está falando e está um indo para um lado e o outro indo para o outro. Isso não pode acontecer. Boa noite, amigos da bancada. Desde os primórdios da República, o Brasil vem sendo governado por vices. Floriano Peixoto, Jango Sarney, Itamar Temer. Então, já está se tornando praxe o vice assumir o cargo de presidente do nosso país. E aquele ditado, o qual apregou aqui, vice não tem nem retrato na parede, aqui caiu por terra. Porém, com relação ao general Mourão, é tudo intriga da oposição para gerar desequilíbrio no governo do presidente Bolsonaro. Abraços, é da Denise. Eu quero passar para a Roberta, que ainda não deu a manchete dela, não falou da manchete dela. Quero perguntar se essa situação toda, ela está atrapalhando a Bolsa e o mercado e tudo mais, e como se comportou o mercado no dia de hoje. Sim, Carla, na verdade, existe um fator que é fundamental para qualquer negócio ser implantado, que se chama confiança. A expectativa positiva que o mercado tinha logo que o governo Bolsonaro foi eleito indicava que nós íamos ter uma retomada da economia muito mais rápida do que, na verdade, ela está acontecendo. Mas também é importante trazer que nós pegamos um país de terra arrasada. São necessárias reformas em praticamente tudo. Há uma limpeza geral, basta ver a quantidade de, CCs, de demissões, de mudanças que estão acontecendo no governo estruturalmente. Então, está exigindo bastante resiliência e paciência da nossa parte. Entretanto, hoje eu tenho notícias não muito boas, na verdade, não muito boas, nada boas. Eu estou sempre aqui torcendo e a expectativa do mercado era que nós estivéssemos no mês de março, dados que teriam um implemento de 90 mil novos empregos gerados formais. O CAGED é um instituto que estuda trimestralmente, mensalmente, esses dados. Por que o emprego formal é tão importante? Porque justamente mostra a confiança. Quando tu assina a carteira de um empregado, tu está confiando no mercado, tu está dizendo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conseguir pagar todas essas necessidades. Porque até então o emprego informal é o que vencia. E a economia hoje, então, fechou o mês de março com 43 mil empregos formais que foram embora. Os dados foram do CAGED. A última vez que o Brasil havia registrado essas demissões foi em dezembro do ano passado, Esse também foi o pior saldo para meses de março desde 2017, que estavam saindo da grande recessão, quando mais de 62 mil trabalhadores foram demitidos. Os números revelam que houve um fechamento de vagas em 5 dos 8 setores principais da nossa economia. Então, o maior número de empregos criados aconteceu no setor de serviços no mês de março. Entretanto, o comércio foi o setor que mais demitiu. Segundo, depois, a agropecuária e, em terceiro, a construção civil. Segundo o governo, houve um fechamento de vagas formais em praticamente todas as regiões do nosso país. Sudeste e Nordeste foram as regiões que mais demitiram. Dos 27 estados da nossa federação, 19 tiveram saldos negativos. E houve também, infelizmente, uma queda do salário médio
das admissões. Em março, ficou em R$ 1.571, uma queda de 0,51% em relação à inflação. Mas, olhando o trimestre, eu gostaria de lembrar que eu trouxe aqui que em fevereiro houve um aumento de 173 mil empregos formais. O que está mantendo a nossa economia é ainda o emprego informal. E falando em bolsa, né, ela fechou em queda de 0,92% aos 95.045 pontos. O dólar em alta de 1,66, valendo 13,98. Foi a maior cotação desde 1º de outubro. E esse recuo da nossa Ibovespa, ela na verdade se deve muito mais ao mercado externo, que hoje nós tivemos os dados da Alemanha e também uma confusão interna no Reino Unido entre partidos de esquerda sobre a questão da saída ou não. Então isso impactou, as bolsas caíram no mundo inteiro, não só no Brasil. E nessa terça-feira foi uma noite realmente de glória do tricolor, do Grêmio, que foi um espetáculo, enfim, o jogo. Mas na quarta-feira foi um misto de alegria pelo jogo de ontem, mas de tristeza também, Ayrton Ruxo. Dona Carla, perdemos uma história. O Grêmio perdeu uma personalidade, o doutor Verardi, o seu Verardi, como ele era conhecido no Grêmio. Mais de 50 anos de Grêmio, e alguém cunhou uma frase que não poderia ter sido mais feliz. A história do Verardi se confunde com a história do Grêmio. Olha, é impensável nessa vida moderna, neste Grêmio moderno, pensar o Grêmio sem o Verardi. O Verardi está conosco nesses 5... E é tão bonito, Carla, tu fala com jogadores de 50 anos atrás, como fala com os jogadores do ano passado, do ano retrasado, e todos sempre demonstraram o mesmo carinho. Muitos, são dezenas e dezenas de ex-atletas que se referem a ele como um pai. Porque ele devia ser uma pessoa muito especial. O próprio Renato Portaluppi fala que o Verardi foi o segundo pai na vida dele, né? E o Filipão também, escutei uma entrevista do Filipão, e no final ele chorou, se emocionou. Tão lindo. Carla, e ele pegou uma época que hoje o futebol está muito profissionalizado, né? Mas ele pegou a época que os jogadores viam meninos, o Danley, por exemplo, é um menino que veio com 11, 12 anos de interior, se desprendeu dos pais lá e vinha morar no estádio. Morava embaixo ali na coisa. Sim. E o Verardi, por isso essa expressão pai, o Verardi cuidava de todos, cuidava porque ele era um superintendente, ele tinha aquela questão, mas ele zelava por todos de uma forma. Então a gente vendo assim as personalidades do Grêmio, lógico, todos os dirigentes, nós todos que trabalhamos com ele lá, a forma com que ele nos trabalhava. Então, eu queria deixar um abraço ao Paulo César, que é o seu filho, as suas irmãs, né, que são ilustres gremistas também, que devem ter um orgulho enorme desse pai. E a história, volto a dizer, a história do que ele construiu dentro do Grêmio será o seu maior patrimônio, seu maior legado aos filhos. Cara, eu queria mandar um abraço para o nosso querido Isair Lopes da Silva, que está com toda a família nos assistindo, ele é fã do programa. Isair, que está saindo de uma doença muito séria, e ele mandou um abraço para estar se recuperando, está tudo bem com ele. Eu não sei se dá tempo ainda de eu falar. Claro, dá tempo, obviamente, mas deixa eu só... Não, continua. Não, só sobre o Nietzsche, que eu prometi falar do Nietzsche. Não, eu quero ouvir falar do Nietzsche. Já que é a hora dos recados, eu quero... Olha lá, o pessoal não quer. Olha, a Eliane Alves. Os câmeras estão ameaçando ir embora. O Toninho, que é o Nietzsche. Olha, é a revolta da hora dos câmeras. O que eu faço, Mário? Eu quero ouvir falar do Nietzsche. Eu vou falar do Nietzsche. Fala do Nietzsche. Eu quero ouvir falar do Nietzsche. Apenas 2 axiomas do Nietzsche. Primeiro, o homem que vê mal vê sempre menos do que aquilo que há para ver. O homem que ouve mal ouve sempre algo mais do que aquilo que há para ouvir. Muito bem. Essa frase eu escolhi, esse livro é novo. O que me interessa é as axilas do Nietzsche. Exatamente para o senhor Ruschel. O amor é o estado em que os homens veem as coisas como elas não são. E agora vai ter que ficar pensando. Não ganhava ninguém na época. Olha aqui, ó. Tava 1-1, agora tá 2-1 pra mim. Muito obrigado, me foi cedido um livro pra eu me esconder aqui. Vou dormir com o Nietzsche hoje, pra buscar inspiração. A Eliane Alves aqui no Facebook me pergunta, tô tentando o programa todo ver se o que tens no pescoço é o Espírito Santo. Sim, aqui é o Espírito Santo. Que é isso? Mas o que é querido? É um simples colar que custa muito, tipo um amuleto.
E também a Manuel Azevedo, boa noite. Será que o Marne vai dar parabéns para o ex-presidente José Sarney de aniversário hoje? Tá o nomezinho dele aqui, 89 anos. 89 anos. Parabenizar alguém que nos assiste, está aqui na nossa audiência. Um abraço para Norma Crefta, que está de aniversário, 86 anos. Um abraço para a senhora e também um abraço para Marília Frick, advogada aposentada que está lá em Florianópolis com seu filho nos assistindo. Um abraço. Eles sempre pedem, a gente acaba aqui não recordando, mas principalmente para Norma Crefta, que está de aniversário. Eu vou mandar um abraço para mim, então. Exatamente, alto presente, um abraço a um grande craque de futebol, que é meu amigo, vai jogar no Vietnã, Brian Rodrigues. Tem uma proposta para jogar no Vietnã. Tá saindo de juventude. Meu abraço para dona Úrsula e para dona Eliane, com quem estive hoje. Foi um prazer revê-los. Olha, Israel Bastos, Marne, indica um livro do Nietzsche. Ele faz essa pergunta aqui no ao vivo do nosso Facebook, que a Magda está nos assistindo. Beijo, Magda. Zaratustra, além do bem e do mal, a obra dele é fantástica. Eu também gostaria de agradecer a Maria da Silva. Só que ela mandou uma cartinha pra gente, todos nós aqui, né? Ela mandou com cópia para todos nós. Muito obrigado pelas suas palavras. É um pouco do que a gente já discutiu hoje. Então, um abraço pra Maria Silva, que ainda mandou uma cartinha pra gente. Obrigada, viu? A Clarice também, adoro vocês. A Cristina Crivelato, abraços a todos. E a Cristina também diz, manifesta-se, senhor Ruschel. Tá te defendendo, não sei porquê. Muito obrigado. Muito justa a minha defesa. O seu Marne tem me vilipendiado. Eu só elogio o senhor. Só te ajudo? Sim, eu só ajudo ele. Eu quero que o senhor case. Eu vou no casamento. Ajuda o Marne agora. Eu acho uma injustiça. Ele leu o maxila do Nietzsche ali pro Ruschel. O maxila. Axioma, ele não sabe o que é um axioma. Essa palavra é complicada. Explica, por favor, o que é um axioma. Nem Monteiro é o mesmo que um aforisma. Aí tu tá acabando com as pessoas. Aí tá todo mundo acessando o Google agora. É legal, a gente vê que tá feio quando a gente não sabe. Vitorino tem uma frase interessante pro programa. Você conhece o aforismo? Sobre o aforismo. O aforismo bem fritinho com a cervejinha gelada é ótimo. Agora o Chico me falou com o senhor. O quê? Que isso? Ele tá muito iludido com as mulheres. Ele tá com mulher a delivery, só pro telefone. Começou, gente. O Vitorino é só pro Chicão. Te defende. Não, mas ele não tá tentando te ajudar. Por favor. Tá todo mundo mandando um abraço. Deixa eu mandar um abraço lá pro Eduardo e pro João lá da Open Stage, que amanhã pela manhã vão embarcar o equipamento lá que a gente vai utilizar na festa. Mas, Vitorino, tu tem razão, porque a nossa festa, já hoje, nessa madrugada, dia 25, muitas pessoas ajudaram, inclusive uma loja de instrumentos musicais da Otto Niemeyer, porque nós não temos instrumento musical. E o Vitorino só tem a guitarra Pink, né, Vitorino? Pink. Vou usar ela a teu comando, não é nem pedido, é comando. Tá, o Ruxa vai arranjar uma sogra amanhã. Amanhã ele pega uma sogra, vai ter vários tribos. Agora, você que gosta da Ana Aguiar, como todo mundo, a torcida do Flamengo também, do Grêmio de Itaçuá. A Ana tá maravilhosa. A Ana tinha um namorado e era politicamente correta, fazia o gênero. Não te ajuda, não gostava muito de mim. Quando ela pedalou o namorado, porque ninguém larga a Ana, é pedalado que sai da vida da Ana. Explodiu a operação. Ela explodiu a operação. A Ana se tornou uma mulher mais liberal e mais linda. Os óculos dela. Então, Toninho, dá um close no rosto dela. Esse rosto maravilhoso. Olha, é uma boneca inteligente. Ela vai estar amanhã na nossa festa no Nova York, ou hoje. Solteira, olha só. E ela tem carro, ela é autodependente, ela paga gasolina. Ganha bem. E ela tem muito prestígio. Só que ela tem gosto também. Tem bom gosto. A jaqueta dela é de couro no book. Mas quem são assim, tipo dela. Agora, o tipo dela é o seguinte. Ela aqui é um cara alto, loiro, de olhos azuis. Alto, de olhos azuis e corpo todo sarado, trincado. Não é Vitorino. E é tu, Chicão? Não é eu, porque o meu corpo não é trincado, eu sou saradinho. Eu sou saradaço. E o Ruschel quer uma sogra. Atenção. Mulheres viúvas de Porto Alegre. Que tem uma filha legal. Você pode conhecer à noite todo dia no esquema chá de pera. Porque o Ruschel quer uma sogra toda. Ele quer bancar a sogra. Ele tá com a operação na mão. Tô com a parte de cima da cobertura lá vazia. Vou botar a sogra lá. Marne Barcelos, tu vai também. Traz a moral pra essa bancada, Thiago. Bota ordem. Bota ordem essa bancada. Bota ordem, ditador. Eu quero falar do Nelson Motas. Vem direto da festa pro programa. É bem curtinha a notícia. O seu Mário
Cristiane driblou a apresentadora, 2-2. Ela pediu os aniversariantes, vai levar o... Tu estás completamente surdo. Eu não pedi aniversariantes, completamente gaga. Eu perguntei se ele ia na festa. Isso, e eu falei do Nelsinho Mota, né? Meu amigo Nelsinho Mota, que é uma figura... Diz que a Lei Rouanet, que não existe mais, deve ser Lei Bolsonaro. Sabe por quê? Eu não consegui dizer a Lei Rouanet. Espera um pouquinho. O Nelson Mota diz o seguinte: o produtor de musical paga 25% de bilheteria de aluguel ao teatro, 5% de ECAD, 5% para o autor e 5% para o diretor. Como pagar tudo se agora querem dar 40% dos lugares de graça ou a R$20? Não tem mais como. Não acabou. Tem como fazer essa conta. Ele falou que acabou, não tem mais peça, não tem mais teatro no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, que o Rio de Janeiro quer fazer teatro com o meu dinheiro, do imposto. O dinheiro do Vitorino. Meu dinheiro. Não, o que ele disse aqui. Sim, mas o Nelsinho Mota sempre foi parasita de dinheiro público. Mas ele produziu coisas também, Vitorino. Não é bem assim. Né? Não pode botar todo mundo no mesmo saco. Quem não é do PT não ganhava nada, a Lei Rouanet. Tem coisas que são importantes, que foram realizadas, grandes realizações com a Lei Rouanet, e tem outras que não são realmente, que são péssimas. Eu acho que a Lei Rouanet podia ter boa intenção, mas deformou. Pode ser. Deformou. Virou uma bagunça. Como é que foi deformar dinheiro? Deformou. E ele ainda fala de carteira de estudante falsa, que é o que mais tem no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro vive uma famosa frase do Lauro Quadros, lembra do Lauro Quadros? Dizia que o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil, e é verdade. Lá é o seguinte, qualquer coisa do Rio de Janeiro é super valorizada. Então eu vejo muitas vezes, o fulano lá do Rio de Janeiro, não, é um artista lá do Rio de Janeiro, é um músico lá do Rio de Janeiro. Tudo é maior do Brasil. A gente tem qualidade aqui em Porto Alegre de dar inveja. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Cantores, cantoras, músicos. Nunca deram a oportunidade do Heitor Russo gravar um disco, é um absurdo. Roberto Carlos já gravou 76 e o Russo não pode gravar um. Não pode gravar um. É o fim da picada. Eu escutei uma entrevista do Paulo Betti, agora falando sério, sobre a Lei Rouanet, falando sério. Ele explicando todo o trâmite da Lei Rouanet, que tu tem que ter um projeto, que daí tu apresenta esse projeto, é feito a glosa dentro do teu projeto, o que tá caro, o que não tá caro, enfim. Esse projeto é aprovado e o produtor cultural vai atrás das empresas para as empresas investirem aquele dinheiro, daquele tributo que pagariam para o governo, então eles destinam X% para determinada, ou teatro, ou museu, enfim. E ele disse o seguinte, é muito difícil uma Braskem da vida, ou qualquer outra empresa dessas, de grande porte, apostar em pessoas que não têm nome, porque eles querem, normalmente, fazer marketing. Vincular. Exatamente, eles apostam nessas coisas porque eles querem fazer o nome deles aparecer também. Eles não apostam porque eles são bonzinhos e acreditam na cultura. Não, mas olha a deformação, Clara. Carla, olha Clara não. Clara não pode. Olha a deformação. É escuridão agora. Olha a deformação. Então, eu, com o meu imposto, vou pagar o marketing da empresa que vai dar o dinheiro para o artista? Mas é isso que acontece. Não, a empresa, ela quer divulgar o nome dela, é justo que ela patrocine e pague ao artista. Por que vou debitar isso do imposto que eu pago? Quer dizer, eu vou dar o meu dinheiro de contribuinte para uma empresa fazer marketing. Tu não dá nem para namorada? Não, eu acho que... Mas é exatamente isso que acontece. É o que acontece, então, e é uma deformação. O que tem que acontecer é o seguinte, é a Lei Rouanet começar a liberar 50 mil, 30 mil, 60 mil para um determinado evento, determinado artista. O Russo quer gravar o disco dele, precisa de 50 mil. O meu livro não conseguiu nada, nem me receberam. O Russo quer 50 mil para gravar o disco dele. Certo. Quem que ele vai procurar? E o disco vai ser vocês não vão esculhambar comigo agora. Não. Vocês não vão me usar como exemplo negativo aqui. Não. Eu vou ter que interromper esse debate aí. Tá, então. Viu, Mário, onde é que eles quiseram chegar? Eles querem pegar como exemplo de alguém que não tenha brilho, que não tenha talento e vai ganhar 50 mil e assim Muito obrigado, dona Carla. Mais alguma coisa, não? O disco sai sim. Vamos mudar o exemplo, então. Obrigado.
obrigado, muito obrigado. Vvamos lá, o livro do Chicão Tofani. Não, não nada, querido. Vamos mudar o exemplo. Mário Barcelos. Olha aqui o teu livro, agora quer esculhambar com o teu livro. Não, Chicão, eu não vou deixar, Chicão. Total. Não deixar não usei nada de dinheiro público. Espera só um pouquinho. O dinheiro dos amigos, sim. O livro do Chicão Tofani, ele teria vários, mas vários empresários, eu tenho certeza, que apostariam no nome do Chicão Tofani, porque ele fez uma história. Ele é uma personalidade, ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa que as pessoas conhecem. Então, vincular o seu nome ao nome do Chicão Tofani dá uma grande visibilidade. O Ruschel não apostou na sua carreira. Não apostou. O Ruschel quer trocar de carro. Não, voltou o Ruschel de novo. Não. Voltou o Ruschel de novo. Por favor, senhor Mardi, uma seriedade. Vamos trocar o exemplo. Marne Barcelos lendo poemas de Nietzsche. Ele quer gravar um CD de poemas de Nietzsche. Claro que ninguém vai querer patrocinar essa droga. Claro que vai. Eu seria o primeiro a comprar o poema. O que seria? Três edições já. Você pode opinar através do nosso Facebook, que amanhã Hoje eu quero uma sogra. De preferência com grana e viúva. Pra levar na noite. Marne Barcelos, quem são os aniversariantes? Bom, vamos falar do primeiro 20. aniversariante, o almirante Erich Herder. Almirante alemão da Segunda Guerra Mundial, conseguiu sobreviver, não foi condenado porque ele foi um dos poucos a estar contra o regime nazista, mas já no final, né? Enquanto isso, só no final. Claro, enquanto também foi só no final. Quando estava vencendo a guerra, todo mundo era amiguinho. Bom, Carlos Galhardo, quem não lembra dessa grande figura da música popular brasileira? Eu não lembro, né? Mas ele foi na década de 40, 50, até 60, quando ele chegou à sua velhice, um dos grandes cantores desse país. Ele era de origem italiana, o nome dele verdadeiro era Carlo Gagliardi, né? Viveu na Argentina, veio para o Brasil e se tornou um grande cantor de música popular brasileiro. William Castle, que é um cineasta americano, Castle Filmes, né? Não sei se vocês viram, tem muitos desenhos da época. Shirley MacLaine, eu falo com muito carinho dessa extraordinária mulher que hoje completa 85 anos de idade. Um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida, dirigido por Billy Wilder, chamado Se Meu Apartamento Falasse, com Jack Lemmon, né, com aquela música, o tema do apartamento, lindíssima, cara, as cenas lindas, ela no auge da sua beleza, da sua juventude, que mulher maravilhosa. Escreveu muitos livros de autoajuda e viajou o mundo inteiro como embaixatriz, ou embaixadora, melhor dito, aí no caso, a embaixatriz é a mulher do embaixador. E embaixadora é aquela que faz a função principal. Que fica embaixo. Os senhores não liguem, porque o senhor Vitorino tem esses arroubos. Sessão pornô. Arroubos. Não, vamos, gente, vamos manter a classe. Shirley MacLaine, Shirley MacLaine realmente é uma mulher maravilhosa. Eu vi uma fotografia dela, o que os anos fazem com a pessoa, meu amor de Deus. O que os anos fazem, mano? E ela... Deixa uma pessoa mais inteligente. A minha musa... Bonita resposta. A minha musa, conheci, fui apresentado a ela, tentei tirar uma foto, ela não quis. Não quis contigo. Que mulher. Perdeu. Não, eu gostaria de ter uma foto com a Barbra Streisand, que é a minha musa. Para mim, ela não é uma cantora, ela é um instrumento musical. Ela te inspirou em alguns momentos. Ela ganhou todos os prêmios da história americana do showbiz. Ela ganhou o Tony, ela ganhou o Oscar, ela ganhou o Grammy, ela ganhou tudo que tinha que ganhar. Rainha do e o Manuel Poladian... A rainha da narigueta aqui. Mas a mulher maravilhosa. Olha aí, dona. É verdade. O empresário Manuel Poladian, essa grande figura, um grande empresário brasileiro, no escritório dele, eu, meu querido Paulo Max, perguntei, Poladian, por que você não traz aí uma fotografia, um painel com a Barbra Streisand, meu querido, my dear, Manuel e tal, papapá. Meus agradecimentos, sinceramente, aquelas coisas todas. E ele perguntou, quanto você quer para fazer um show em São Paulo? Ela, nada. Eu não vou, eu não quero ir. Sim. Não quis receber. 30 milhões de dólares. Não quero. O Vitorino negou também. Não quero. Ela não teve interesse e ela nunca veio ao Brasil, completando hoje 77 anos e nunca virá o Brasil. Barbra Streisand. Sabe que a Barbra Streisand foi o primeiro Nasce uma Estrela, ela que protagonizou. Ela e o Chris Christopherson. E a Lady Gaga só falta o Tony para ela se igualar, né, na questão de premiações americanas. É verdade. A Judy Garland foi a primeira a fazer. Não, foi a primeira? Sim. Judy Garland foi a primeira a fazer, né? A mãe da Liza Minnelli, né?
E São 3, então, Nasce uma Estrela, 3 versões. Né? E a cantora favorita do Gustavo Vitorino, Ludmilla, cantora e compositora brasileira, completando hoje 24 anos. Que emoção, Vitorino. Depois, quando eu reajo, ele fica magoadinho. Não, fica triste. Tem razão. Fica nada, ele gosta. Eu posso comentar o jogo do Grêmio? Grêmio, claro, deve. O jogo do Grêmio, dona Carla. Anota, querido, que é uma caneta preta, bem forte. É uma caneta aqui. Eu estou bem. É que o senhor tem tanto amor pela dona Magda que o senhor confunde, né? É verdade. É um amor. O Grêmio fez uma partida muito madura, dona Carla. O jogo era dificílimo, porque nem o empate seria permitido. O Grêmio, se empatasse lá, correria o risco de uma vitória no dia seguinte da Universidade Católica, jogar amistoso a última partida na Arena. Então, só a vitória interessava. O Grêmio fez uma partida de imposição, dominou, teve a posse de bola, perdeu inúmeras chances de gols, mas vinha mantendo 1-0, um gol conquistado aos 28 minutos do primeiro tempo. Mas ao final da partida, o jogo ainda 1-0, o Grêmio tendo perdido várias chances de gols, o time paraguai perdeu uma chance, uma extraordinária defesa de novo do Paulo Vitor, que já tinha sido a estrela na decisão do Campeonato Gaúcho. Ele salvou o Grêmio e na saída de bola o Grêmio fez o segundo e definiu. Então tudo ficou jogado para a final, dia 8 de maio na Arena. O Grêmio jogará contra o seu adversário, brigarão direto pela vaga, o Grêmio jogando então pela vitória absoluta. E o Paulo Arena Vitor, como tu falou, ganhou R$50 mil do Renato, um presente por ter segurado o pênalti que ganhou o campeonato. E ele deu uma declaração, desculpe, porque eu acho que tudo foge da lógica. O Renato, numa entrevista muito divertida, o Grêmio comemorando o título, disse que ia dar, contou que na hora da comemoração abraçou ele, disse, vou te dar 50 mil. Mas o mais bonito veio agora. Ele recebeu os 50 mil e disse que vai dividir com os funcionários do Grêmio e com um lar de crianças que ajuda o Grêmio. Então isso ficou mais bonito ainda o gesto. Bacana. É verdade. Legal. Tu falasse no dia 8 de maio, no dia 7 de maio também vai acontecer o segundo turno da votação da PEC do plebiscito. Hoje o governador Eduardo Leite se manifestou a esse respeito. Ele agradeceu, é claro, os 40 votos favoráveis à PEC do plebiscito. E ele disse que se abre, então, o Rio Grande do Sul abre um horizonte enorme no sentido das concessões e das parcerias público-privadas. Que ele vai precisar mais ou menos de 500 dias para formalizar, para fazer um processo de modelagem dessas empresas e tal, que ele quer privatizar, que ele quer fazer, a CE, a Sulgás, enfim, que ele precisa então de 500 dias e junto com isso então vem a votação em segundo turno. Gustavo Vitorino. A intenção do governador me parece bem clara, ele quer deixar o Estado menor, focar no tripé, que é a segurança, verdade. Saúde e educação. Mas para onde que vai ser esse dinheiro? Também fico meio preocupada, né? Na administração desse dinheiro. É que nós estamos devendo tanto, o Rio Grande do Sul está devendo tanto que não vai se forçar. Mas, enfim, a ideia é muito mais conceitual do que propriamente os recursos, porque os recursos não vão longe, não. Agora, eu queria só fazer um pedido ao governador. Muito cuidado, governador, no edital, na forma como isso será privatizado. Vou dar um exemplo para o senhor. Nós tínhamos o grupo Triunfo Concepa administrando a Freeway com um pedágio já aceito e renegociado a R$ 3,40. Aí, surpreendentemente, ninguém quis mais e fizeram um novo edital, ganhou uma empresa que até agora não fez nada. Só cobrou. O CCR até agora está só cobrando. Eu fui final de semana, feriadão, fui a Torres, até agora eu só vi o pedágio. Ele vai ter que se cercar de uma equipe muito boa que entenda dessas parcerias. Então, assim, está evidente que nessa licitação aqui teve gato morto na história. Aliás, a CCR já está enrolada lá no Paraná, parece que está enrolada por aí, com propina para político, coisa e tal. Então, a forma como chutaram a Triunfo Concepa para fora, que transformou a BR-101 na melhor rodovia federal do país, era o próprio Ministério do Transporte que dizia, tinha até emissora de rádio
Câmera monitorando toda a rodovia. Câmera monitorando toda a rodovia. Na hora tinha. Na hora. Rádio, câmera monitorando toda a rodovia. O aplicativo da real time, como é que tá? As câmeras fornecendo imagens para a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, a 101 era a melhor rodovia do país. Pois bem, lambanças de Michel Temer e seus Blue Caps entregaram para uma outra empresa que está cobrando um pedágio ainda maior e até agora não fez nada. Então, governador, cuidado com a privatização que o senhor vai fazer. A CE está ruim, mas pode ficar muito pior sem ela. A Sulgás pode ficar pior sem ela. Então, muito cuidado com o edital, muito cuidado com a privatização. O poder dos bastidores é muito forte e eu já aposto desde já 9 fichas em 10 que vai comprar a CE são os chineses. Puxa! Não, Carla, eu quero voltar ao tema anterior porque ele é muito importante. Da sogra? Da sogra? Da sogra, tá fixo na sogra? Quero voltar. Não, vocês que estão falando da sogra. Eu quero voltar à questão ainda da aprovação da PEC, da importância, porque, na verdade, nosso maior credor, nós só estamos respirando porque, eu já falei aqui, nós estamos numa liminar, que no dia que for cassada, ninguém recebe salário por 6 meses aí, né? Mas o nosso grande credor é a União Federal. Então, removendo esse óbice, nós conseguimos renegociar definitivamente esta dívida e ela for composta com um encargo mensal que se possa pagar, talvez nós consigamos, pela primeira vez nos últimos 20 ou 30 anos, visualizar algum investimento no Estado. Então, é isso que eu estou dizendo. Talvez o nosso governador, eu ia chamar esse menino, pela idade, ele tem a idade dos meus filhos, né? Talvez o nosso governador esteja tendo uma oportunidade ímpar. Ele fechando esta negociação, ele assinando essa negociação com o governo federal, ele será, talvez, nos últimos 20, 25 anos, o primeiro governador que poderá planejar alguma coisa está. Aí vamos saber efetivamente a que ele veio. Eu acho que ele está com esse objetivo. E, pelo menos é o que ele declara. Agora, a equipe que ele vai formar e as condições e tudo mais, e as negociações vão ser muito importantes. Esses 500 dias serão decisivos para o nosso futuro. Eu queria eu sou fã do governador. Eu queria só fazer um aditivo, Ruschel. A governadora Ieda Cruz foi a única governadora que conseguiu manter o Rio Grande do Sul no azul. Graças ao Aode. E ela sofreu pressão, fizeram bagunça. Graças ao Aode Cunha. Funcionário por fazer bagunça à frente da casa dela, o pessoal do PSOL, do PT. Aí o Tarso Genro assumiu, pegou 4 bilhões de lavacaqueirada dos depósitos judiciais, criou uma dívida para o Rio Grande do Sul que aumenta, porque tem que amortizar os juros, engordou o Diário Oficial. Eu diria que quem arrebentou o Rio Grande do Sul foi o seu Tarso Genro. Essa é uma realidade que Gustavo, então, só para complementar, Mariano, eu não tenho conhecimento para falar sobre o governo Tarso, eu só quero dizer o que eu estou dizendo agora, porque disso eu tenho conhecimento. A Ieda, ela conseguiu equilibrar, não gastar mais do que recebia. Esse foi o equilíbrio que ela trabalhou no azul. O que eu estou falando é de investir, de nós finalmente voltarmos a crescer. Ele terá uma oportunidade de ir pegando um passivo. Quebrar um paradigma também, de ficar para trás. Ele está girando um passivo, sempre gira, e cada vez mais. E eu juro que quando conseguir resolver isso, ele é o primeiro, é nesse sentido que eu falo, que ele poderá investir e fazer alguma coisa diferente, né? Sem tirar o mérito dela ou o demérito para o outro, porque eu te confesso que não conheço. Porque é verdade, já que as reformas demoram, um jeito de destravar a economia é justamente buscar essa parceria público-privado. É maravilhoso. É que trazer dinheiro está difícil, porque a carga tributária no Rio Grande do Sul está caro. É caríssimo. Eu apresentei o fórum das PPPs e uma prefeita aqui do Rio Grande do Sul veio trazer, né, a sua história e tal, e trabalha nas PPPs. Que bom que os prefeitos também se envolvam nisso e entendam como isso funciona. Tem um exemplo de Minas Gerais que eu achei maravilhoso, uma escola que, assim, está nas tops, assim, as que mais aprova no vestibular e tudo mais. Ela é uma parceria público-privada, por quê? Porque ela é administrada pela iniciativa privada, mas ela mantém todo o quadro de funcionários públicos. Então, ela manteve os funcionários públicos, mas a administração da escola é toda privada. Então, tem algumas coisas, alguns exemplos muito importantes que devem servir de exemplo, aquelas coisas que deram certo, que podem ser implantadas. Porque tem muitas vezes que o próprio gestor público não dá conta. É muita coisa para administrar.
Então, tem determinadas áreas, se a parceria, se a iniciativa privada tomar conta, com certeza tem gestão. E se tem gestão, dá certo. Sabe o que acontece? A rapaziada gosta de se pendurar num carguinho público, diretor não sei quem, indicado pelo partido não sei quê. Aí, esse cara não está no mercado de trabalho por quê? Porque ele é incompetente. Aí ele se pendura num político para arrumar uma boquinha. Aí o político encaixa ele como coordenador de investimentos da empresa do diabo que carrega não sei o que lá, da Secretaria Especial de não sei o que. Bom, aí bota o cara lá. O cara não consegue... Sabe, o cara é incompetente, vive pendurado em político. Que gestor vai ser essa meba? Mas aí que tá. O Marley tá aqui com inclusive, o secretário... Apontamentos. O secretário Paulo Webel, que compõe a equipe do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, eles pretendem fazer justamente isso. Fazer um esquema de controlar a produtividade do setor público e demitir quem não produz. Então é começar a gestão, realmente. Que isso que vai ajudar também, né? Ver como a gente vem de uma terra arrasada e que a gente precisa renovar em tudo. Tem que ter quem saiba fazer. Marley Barcelos. Não, eu só tenho uma frase para ver se vocês identificam. Essa frase foi escrita para o presidente. Nietzsche. Dizendo o seguinte: o presidente é um egomaníaco, ignorante, vaidoso e inseguro. Essa frase foi para o Donald Trump. Publicada no New York Times pela jornalista Maureen Dowd, que conhece o presidente há 30 anos. Como ela elogiou o Trump, hein? O seu Marley hoje desfilou pronúncias em alemão, em espanhol, em francês. Não, hoje o seu Marley, olha, impressionou a todos. Sem dúvida. Aqui a dona Maureen. Diz para a dona Maureen que a previsão da economia americana é crescer 3,8% em 2020. O senhor que gosta de Chicago? Eu queria um... Como é que é? O que ela disse aí do Trump? Presunçoso. Vaidoso, inseguro. Mas tudo bem. Tá trazendo dinheiro. Eu queria ter um presidente assim que fizesse a gente crescer 3,8%. Mas os economistas dizem que isso é tudo falso, né? Que os Estados Unidos vão entrar em depressão ano que vem. Posso garantir que não. Os economistas da CNN. Não, estou dizendo que eu ouvi. Lá também tem a imprensa. Isso até valia em maio do ano passado, agora já não vale mais. Lá a Fox é republicana, a CNN é democrata. Viu? Em todo lugar do mundo acontece isso. A Nilza Magni aqui no Facebook, na página da Atualidades Pampa, diz assim, assistindo aqui em Tramandaí, grande abraço a todos. A Edna Flores Machado diz que adora Atualidades. A Luzia, assisto a reprise. Luzia, tá nos assistindo agora, então um grande beijo pra ti. Ninguém falou bem do Vitorino hoje? Não, até que o Vitorino hoje não tá ganhando um grande destaque. Mentira, o Vitorino sempre bomba nas redes sociais. Não, é que, sabe o que acontece? Assim, O senhor é reacionário, não? Eu sou o quê? Reacionário? Às vezes sou. Às vezes, nem sempre. Às vezes eu sou legalzinho. Depende, né? Às vezes eu sou a coisa mais querida. Mas outras vezes eu confesso... Por isso o senhor não tem sogra. Não, não tem sogra. Aí ele continua. Mas vem cá, dona Carla, nessa bancada aqui só a senhora tem sogra e fica todo mundo implicando comigo que eu quero sogra. Mas ninguém tem sogra aqui nessa sogra. A Ana quer arranjar primeiro o namorado, depois a sogra, né? Vem junto. Mas tu escolhe o namorado, não a sogra. Peraí, tem informação nova na bancada aqui. A senhora tem informação nova na bancada? Não, agora sim, vamos aumentar a audiência. A bomba, 1h30 da manhã, vamos deixar pra amanhã. Isso, Carlinha, te amo. Tu não acha? Te amo, Carlinha. Mas assim, tem que ser promessa. Promessa é dívida. Amanhã vai contar tudo no ao vivo. No ao vivo, que é isso? Vai ser a manchete de amanhã. As pessoas não vão dormir no dia de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo, boa noite. A gente se encontra nessa quinta-feira. Tchau, tchau. Sem o Chicão, porque o Chicão vai estar lá autografando. Tem que ir lá depois. Claro.